No filme E.T., o extraterrestre, um garoto faz amizade com um ser de outro planeta que ficou sozinho na Terra, protegendo-o de todas as formas para evitar que ele seja capturado e transformado em cobaia. Gradativamente, surge entre os dois uma forte amizade. Já aqui no Brasil, hoje aconteceu algo bem diferente. O ser de outro planeta, Marina Silva, encontrou um garoto, o Nicolas, mas o que rolou não foi amizade. O garoto bateu tanto na criatura extraterrestre que ela teve que subir no cesto da bicicleta e fugir de volta pro planeta dela. A ministra do Meio Ambiente, mais inútil que feriado no domingo, Marina Silva, participou de uma audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Marina foi esculachada por parlamentares de todos os lados. Criticada e chamada de incompetente na cara, a ministra até tentou discutir com deputados, mas não conseguiu. A deputada Júlia Zanatta afirmou que a ministra deveria pedir demissão do cargo e deu altas voadoras na cara da Marina. E o povo brasileiro, ministra, está vendo que a senhora é boa de discurso, mas ruim de prática. O povo brasileiro lhe acha incompetente para gerir as questões em relação aos problemas das queimadas no Brasil. E talvez a senhora devesse fazer igual fez em 2008, quando pediu demissão do governo do PT. Fala muito agora em ação humana e mudanças climáticas. Mas a senhora era a primeira, a senhora pediu generosidade aqui, mas a senhora era a primeira a criticar o governo Bolsonaro e dizer que era culpa, sim, do governo. Então parece que com a troca de governo veio também a troca de desculpas. Mas vamos a algumas questões. O presidente do ICMBio, ministra Marina, mencionou que ONGs têm influência direta nas escolhas e ações do Ministério do Meio Ambiente, inclusive no processo de seleção para cargos-chave, como o dele. Essa interferência inclui decisões estratégicas e operacionais, em especial aquelas relacionadas ao Fundo Amazônia, que conta com investimentos estrangeiros. Com base nisso, como o governo justifica que ONGs determinem decisões cruciais do Ministério do Meio Ambiente? Até que ponto o Ministério é influenciado por agendas externas, considerando a participação direta de ONGs no ICMBio? Quem define a política ambiental do Brasil? O governo Lula ou os interesses das ONGs, ministras? Quem é o seu patrão? As ONGs e interesses estrangeiros ou o presidente Lula? Como o Ministério justifica direcionar 315 milhões para ONGs, superando o orçamento de órgãos essenciais como o IBAMA? Dado o valor destinado às ONGs, será que a política ambiental está mais comprometida com grupos privados do que com as instituições nacionais? Ministra, com encontros e alianças com a Open Society, controlada pela família Soros, a política ambiental brasileira agora responde a quem? Aos interesses nacionais ou a esses bilionários filantropos que ditam o que podemos fazer com nossas próprias florestas? Se antes o discurso, ministra, era de soberania e independência, porque agora a prioridade do Ministério do Meio Ambiente parece ser agradar a ONGs e fundações estrangeiras e não lidar com o problema das queimadas? Quem realmente, deputada Marina Silva, manda na Amazônia? O governo Lula ou os financiadores internacionais? O Brasil virou o capacho verde dos bilionários do exterior? Ministra Marina, a senhora era a primeira a fazer acirramento político quando era para apontar o dedo para o governo Bolsonaro ou para o ministro Salles, e agora vem pedir generosidade. Vamos ser generosos, sim, com todos que estão sofrendo por conta da incompetência do seu governo, do governo Lula e do seu ministério. A senhora vem também colocando culpa nas agendas das mudanças climáticas e até mesmo alimentando narrativas que responsabilizam os produtores rurais, sendo que a senhora não levou o problema a sério desde o início. Segundo o INPE, de 1º de janeiro a 15 de outubro, foram detectados 228 mil focos de incêndio pelo satélite. Quais as provas que sustentam a sua argumentação para colocar este número nas costas dos produtores rurais? Ui! Marina também levou porrada do presidente da comissão, o deputado Evair Vieira de Mello, que disse que ela foi adestrada. Eu quero repudiar a forma de vitimização que, mais uma vez, essa ministra se comporta aqui na Casa do Povo, na Casa dos Deputados. Depois eu devolvo a palavra para a senhora. Eu quero repudiar essa vitimização. A retórica é conhecida, eu já enfrentei muitas vezes estando no plenário, hoje eu estou em outra posição, mas isso é lamentável. A ministra, claramente, o media training dela tem que dar parabéns para quem a treinou. Né? Esse treinamento, isso no mundo empresarial, isso até esse adestramento para ter essa postura, realmente... Adestramento é o quê? Adestramento? Só procurar... Quem é que é adestrado?
Todos nós. Pensando capacidade. Nenhum. Não vai me dizer que eu sou uma pessoa adestrada. Nenhum questionamento objetivo dos parlamentares foi respondido. A ministra é clara, agora toca a fala. A ministra é clara, claramente ela fez uma palavra, traz aqui uma retórica de militância. Eu quero lamentar, Brasil. Com essa condução, nós vamos virar fumaça e vamos virar cinza. Eu não vou retirar nenhuma palavra que foi dita aqui em plenário. Muito menos as verdades e as mentiras e as suposições que a ministra estava aqui, se referiu às pessoas, aos parlamentares, é o agro brasileiro. Eu fico impressionado e teve tido a oportunidade, de forma elegante. A ministra não teve a humildade de fazer uma autocrítica. Todos nós falhamos. Eu fui líder do governo Jair Bolsonaro. Reconheço e tenho a lista de muitas falhas que nós cometemos, tentando acertar, cometemos equívocos. E nunca tivemos o medo de encarar essa dificuldade. Em diversos temas, encarando uma pandemia. Portanto, de novo, também quero repudiar essa postura desse assessor da ministra, que toda vez que vem aqui, ele acha que ele é o ministro. Isso é um desrespeito para a autoridade, a qual tem hierarquia. E para encerrar, na palavra da ministra, muito claramente, ela repetiu isso diversas vezes. Você falou da verdade, né, defendeu que você citou Paulo, citou um monte de aposta da verdade. Quem tem site GPT aí, quem tem um GPT, faça uma pesquisa simples. Marina Silva, Lula, corrupto. Digitem aí. Sim, em muitas ocasiões, Marina Silva classificou Luiz Inácio Lula da Silva como corrupto. Durante as eleições de 2018, ela destacou que Lula havia sido condenado em segunda instância e tinha que pagar pelos crimes que ele cometeu. Ricardo Salles também esculachou o ET de saia, mas eu não consegui encontrar o vídeo. Provavelmente foi censurado por cenas de maus tratos a extraterrestres. Mas a maior surra foi dada pelo deputado Nicolas Ferreira. Olha que brutal. Da maneira como a ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do meio ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez, e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana. E não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. Porque até pouco tempo, a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tuitou, né, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo. Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas. E é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo, mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, que do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que está aqui hoje, ó, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso. Enfim, é um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí. Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que você tem dúvida? Não, você tem dúvida? A posição da senhora. É crime de corrupção. O PT, que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma. Até os parlamentares do PT, em entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura para insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo está pego agora com acusação de assédio sexual, que inclusive a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já está bem clara, né? Fake news, está fazendo isso para lacrar. Ninguém está fazendo nada aqui para lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fica indignada com alguém usar
o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preta não. Sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda para poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que infelizmente é lamentável ter um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui eu duvido apresentar de fato uma proposta que você tem feito. Porque se você tivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado por você mostrar para o Brasil mais uma vez quem você é. Vixe! A Marina não tem massa corporal para aguentar uma pancada dessa, cara. Eu vou emoldurar esse discurso. Marina botou fogo na Amazônia e no Cerrado, mas agora os tamanduás e as onças foram vingados. A ministra saiu chamuscada, só o pó do contato com o Nicolas. Caixão fechado para não estragar o velório. Que surra na Marina Cinzas. Como deu para perceber, foi um excelente debate entre o Nicolas e a Marina. Uma hora o Nicolas batia, outra hora a Marina apanhava. Isso é um exemplo do que o Olavo sempre disse: não debata com esquerdista, exponha. Ela pensando: cadê um buraco pra eu entrar e me esconder, meu Deus do céu, cadê? Esse menino bate duro demais, misericórdia! Só faltou lembrar o quanto ela foi humilhada pelo próprio PT e a esquerda e depois voltou abanando o rabinho atrás de um cargo. Um cargo que só serviu para destruir nossas florestas e o Pantanal. Aliás, eu fiquei sabendo que a mulher do Nicolas até suspendeu o jantar hoje. Afinal, o marido dela jantou a vovó Zilda mais cedo. A única coisa ruim desse vídeo é que ele não mostra mais a cara de bunda da Marina sendo atropelada. Bate devagar, que ela é sensível. Como acabar com uma comunista? Exponha aos fatos. Basta isso. Essa mulher é surreal. Passaram anos enchendo o saco com esse tema ambiental e agora relativizam tudo, simplesmente porque esse tema jamais foi prioridade para essa gente, além do discurso. Deu uma tela azul tão grande na Marina que ligou automaticamente o gerador de lero-lero dela. Mas não adiantou. E o fato é, os integrantes do governo Lula são basicamente jagunços que ganharam cargos importantes. E como jagunços que são, não querem trabalhar, nem salvar ninguém, nem a Amazônia. Só pensam em perseguir e intimidar críticos ao desempenho ridículo do governo na tragédia das queimadas. O sonho deles é silenciar essa gente que teima em expor os crimes deles. O sonho deles é implantar uma ditadura. Por isso, não se pode ter dó ao expor os crimes e a incompetência dessa corja. Nicolas Ferreira ligou a metralhadora e não deu descanso a Marina Cinzas. Essa oportunista incompetente sempre critica e ataca o Bolsonaro quando dá, e até o culpa pelas queimadas. Quando a culpa é dela, vem falar em generosidade. Mau caráter, sem nenhuma compostura. Os esquerdistas dizem que palavras machucam. Então as palavras do Nicolas espancaram a Marina. O Nicolas desmonta esse pessoal na categoria e esses comunistas ficam sem saber responder. Aliás, eu estou enganado ou estava saindo fumaça dos olhos da Marina? A cara de desespero dela foi impagável. E o menino? O menino tem uma oratória muito boa e consegue irritar e desestabilizar todo mundo. Por isso mesmo, já deve ter um alvo na testa dele. Protejam esse garoto a todo custo. De todo jeito, a humilhação nas mãos do Nicolas foi só mais um golpe na Marina. O desempenho desastroso da ET de Saia no Ministério do Meio Ambiente virou motivo de preocupação para Lula e para os próprios petistas, que já querem se livrar dela. Petistas criticam nos bastidores condução de Marina na crise das queimadas. Marina Silva aparecia de 4 em 4 anos na época das eleições. Agora que é ministra, ela aparece de 4 em 4 meses. Mas depois dessa surra, ela deve sumir de vez e voltar para o seu planeta natal.
Ela é protegida pela mídia, pelo judiciário e não é nem louca de aparecer em público. Mas, quando se materializa na Câmara dos Deputados, tem que ouvir poucas e boas de gente que nos representa, como o Nicolas, a Júlia, o Ricardo e o Evaí. Nicolas, eu agradeço por mostrar as faces dessa senhora que mentiu, acusou Bolsonaro, prejudicou o agricultor, deu desculpas devido ao clima, mas não tomou nenhuma medida efetiva contra os incêndios e matou milhares de animais e plantas. Você lavou a nossa alma e falou tudo que milhões de brasileiros queriam ter dito na cara dessa incompetente hipócrita. Se ela conseguiu interpretar devidamente tudo o que foi dito, ela deve ter sentido vergonha de si mesma. Marina Cinzas caiu do espaço no cargo de ministra e seu trabalho está fazendo o planeta Terra queimar. Tá na hora dela sair voando do sistema solar. Hoje, o chute que o Nicolas deu nela deve mandar ela para outra galáxia, sem nem precisar de uma espaçonave. Pela primeira vez, a floresta viesse falar por si só. Ela que é a responsável pela política de preservação ambiental que nós estamos fazendo no Brasil. A Marina. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.